pronto, isso é voltar um bocadinho aos meus primórdios, como é que eu me interessei por ecologia. Basicamente porque quando estava a preparar o doutoramento, foi quando começou muito, não direi em voga, porque já veio um bocadinho de trás, mas as questões ambientais estavam muito na ordem do dia, a questão da ecologia e das teorias da ecologia e dos problemas ambientais. E nessa altura surgiu um bocadinho o meu interesse de tentar relacionar os problemas das populações humanas de uma maneira contextual, isto é, que tivesse em conta muito os fatores ambientais, além de que eu sempre tive esta quase inerente perspectiva de nós vermos o ser humano e o seu papel, como é que é de explicar, um bocadinho na sua ligação sempre muito presente com a natureza. E portanto esta perspectiva foi-se, enfim, no fundo alargando e compondo, e mais tarde surgiu então a minha curiosidade pela questão da obesidade infantil, porque foi basicamente em 2000, foi quando começaram a surgir alguns grandes trabalhos a nível europeu. Como nós não tínhamos nada em Portugal, comecei a ter interesse de facto por esse tema, e tenho aplicado ao longo do tempo, digamos assim, esta perspectiva de considerar as metodologias um bocadinho da ecologia humana, que é considerar um problema do ser humano, ou neste caso das populações humanas, tendo em conta vários contextos, vários fatores, porque eu considero que uma das mais-valias da antropologia que nós temos é exatamente essa, é de nós não nos limitarmos a ver a influência de um determinado fator, mas sim tentarmos ver o seu contexto familiar, geográfico, do país, e num mundo globalizado como o que hoje temos, tentar também perceber a influência desses fatores da globalização, fatores sociais, económicos, políticos, porque me parece que, sendo um assunto tão interdisciplinar, é necessário de facto ter esta perspectiva mais abrangente. Hoje produz-se ainda muita investigação sobre obesidade e obesidade infantil, mas acaba por já ser muito, na minha opinião, muito repetitivo, porque é o efeito do pequeno almoço, depois é o efeito do tempo de sono, depois é o efeito disto, o efeito daquilo. Eu acho que nós precisamos de ferramentas, e espero que a inteligência artificial nos ajude nisso, de tentar introduzir muitas variáveis ou aquilo de que nós nos damos conta, incluindo fatores sociais, económicos e políticos. Não sei muito bem como é que isso se pode fazer, mas é uma abordagem que eu acho que tem que começar a ser utilizada. É assim, eu acho que a obesidade é um dos melhores exemplos exatamente desta interação entre o biológico e o social e cultural, porque não podemos olhar para a obesidade apenas, é um problema biológico, não é? É um problema de saúde acima de tudo, não é uma questão estética, é um problema de saúde, mas resulta exatamente da interação entre o nosso organismo e todos os fatores sociais, económicos, políticos e familiares, geográficos, nos quais nós vivemos. A nossa dificuldade é exatamente de conseguir abarcar tudo isto. Porquê é que é um bom exemplo? Porque efetivamente porque é que há esta interação que resulta em valores de obesidade? Porque em termos evolutivos, nós de facto, a espécie humana evoluiu, entre outras coisas, aprendendo a gostar de comer. Okay? Nós desenvolvemos mecanismos, por exemplo, a nível do cérebro, exatamente para isso, porque comer é, antes de tudo, um fator de sobrevivência, não é? Se nós não comermos, morremos. E, portanto, foram desenvolvidos durante a nossa evolução esses mecanismos. Num tempo em que a disponibilidade alimentar que havia era muito sazonal e a qualidade e quantidade de alimentos era completamente diferente daquela que hoje temos. Eram alimentos mais ou só naturais e havia de facto uma preferência, daí nós hoje temos também preferência por açúcar e por gorduras,
de facto os alimentos que tinham algum açúcar, ou a frutose, como era o caso da fruta, e alguma gordura, que eram alimentos mais densos, de facto desenvolvemos mecanismos para gostar deles. O que é que acontece? Hoje em dia nós temos comida por todo lado e comida muito que não é natural. É muita comida processada e, portanto, há aqui o que os autores chamam de desfazamento, um desajuste entre a nossa biologia e a sociedade em que vivemos. E a obesidade e as doenças crónicas prevalentes neste momento, como a diabetes, as doenças cardiovasculares, muitas formas de cancro, resultam para muitos autores exatamente desse desajuste entre a nossa biologia. O nosso organismo, do ponto de vista biológico, acaba por ser muito mais conservador do que a nossa evolução social e cultural. Isto é, a nossa evolução social e cultural, a partir de determinada altura, foi uma evolução exponencial. Hoje em dia, quer dizer, por exemplo, agora com a questão do digital, da transição digital, com a inteligência artificial, quer dizer, todos os dias parece que há novidades sobre isso. Do ponto de vista biológico, não, as coisas são mais lentas. Ou seja, nós acabamos por ter um corpo biológico antigo que não está ajustado, por exemplo, ao tipo de alimentação que nós temos, ao ritmo circadiano que nós não respeitamos, ao ritmo de sono que nós também não respeitamos, a uma vida cheia de stress que não evoluímos com tanto stress, sobretudo stress crónico. E, portanto, tudo isto acaba por resultar, entre outras coisas, nestes problemas de obesidade. Portanto, a obesidade é um problema de saúde que tem origem em muitos fatores. É evidente que há uma componente genética, que é mais uma questão de suscetibilidade, e depois há uma imensidade de fatores familiares, ambientais, que de facto todos eles contribuem, ainda que eu e muitos autores sou da opinião que de facto o grande peso é o tipo de alimentação que nós hoje fazemos, com alimentos que de natural têm muito pouco, são alimentos industriais, não é? A indústria acabou por aproveitar um bocadinho esta nossa fraqueza, se assim nos pode chamar, por gostarmos de coisas com açúcar e gordura. De facto são coisas que não se sabem bem, nós evoluímos para que elas nos soubessem bem para serem consumidas. Não nesta qualidade, nem nesta quantidade. Portanto, na minha opinião, enquanto a indústria alimentar não for regulada, portanto não for e continuar a pensar apenas no lucro e não na qualidade dos produtos que oferece, muito dificilmente nós conseguimos diminuir os voos de obesidade. Primeiro, o panorama em Portugal não é bom. O panorama em Portugal é muito idêntico ao sul da Europa. Enfim, por alguma razão que ainda não percebemos exatamente, o sul da Europa de facto tem este padrão de valores de obesidade mais elevados, quer em crianças, quer em adultos. Portanto, em Portugal são cerca de 30% em idade escolar, os adultos serão à volta de excesso de peso e obesidade à volta de 60%, que é muita coisa. E estes são os valores que de facto nós encontramos em Espanha, em Itália, na Grécia, em Malta, penso que ainda é mais elevado. Portanto, os países que até, em teoria, teriam uma alimentação mais mediterrânica e mais saudável, são os que apresentam valores mais problemáticos. Agora, enquanto de facto, e diz muito bem, a indústria alimentar não é mais regulada, e isso não é um processo fácil, porque a indústria alimentar é um lobby muito forte, e, portanto, por alguma razão continua a fazer o que quer, há outras iniciativas que de facto podem ser feitas. Um dos grandes problemas da nossa sociedade, mas não é o único, é que de facto nós temos uma literacia em saúde e em ciência muito baixa. Isto é, muitas vezes as pessoas não se apercebem de coisas que eu pessoalmente acho básicas, não é? Portanto, há uma necessidade de facto de se transmitir esse conhecimento, e eu acho que devia começar por ter lugar nas escolas, com as crianças. Eu costumo dar o exemplo de iniciativa que foi feita já há vários anos do reciclar os vidros, os plásticos e tudo isso. Nós hoje, foi uma coisa que começou nas escolas, não é? A ser ensinada aos miúdos, e que eles próprios depois chegavam a casa e diziam aos pais e aos avós, e nós hoje temos
não os números desejáveis, mas temos uma boa participação ainda assim de várias gerações neste processo de reciclagem. E, portanto, seria com eles que de facto nós devíamos começar esse processo. Mas não chega, porque assim, as famílias, os pais, é que alimentam no fundo as crianças, é que fazem no fundo muita da sua escolha, portanto tem que haver também aqui um compromisso com as famílias, mas assim, eu costumo dizer que todas as iniciativas são boas, devemos continuar a ter esse trabalho, a divulgar estas questões, a ensinar, por exemplo, as pessoas a saberem ler a composição dos alimentos portanto, processados, que são comprados, desde cereais de pequeno almoço até outros alimentos, que muitas vezes estão cheios de açúcar e gorduras e as pessoas não se apercebem, não estão alerta para isso, por exemplo, os cereais de pequeno almoço. Portanto, eu acho que há um grande trabalho de literacia em saúde que tem que ser feito, enquanto, de facto, como diz, esperamos que a indústria alimentar possa minimamente ser regulada, que é óbvio que vai demorar muito tempo, porque, como digo, é um lobby fortíssimo e que está mais interessado em vender do que propriamente em fazer coisas saudáveis. Assim, a obesidade tem este grande problema. É, de facto, um dos melhores exemplos que eu conheço da interação entre o biológico e o social, e, por outro lado, a obesidade é transversal a todos os grupos socioeconómicos, mas ela é muito mais prevalente nas classes socioeconómicas mais desfavorecidas, que era em Portugal. Portanto, há este padrão. No mundo desenvolvido, moderno, ocidental, industrializado, o que nós observamos é que os grupos socioeconómicos mais favorecidos, portanto, com melhor condição económica, maior conhecimento, etc., apresentam valores inferiores aos grupos socioeconómicos mais desfavorecidos. Essencialmente porque as famílias com um nível socioeconómico mais baixo têm menor rendimentos e têm menor capacidade económica e aquilo que compram são produtos mais baratos. E os produtos mais baratos, de facto, são os que estão mais cheios de açúcar e gordura. Porquê é que as pessoas compram esses produtos? Às vezes podemos questionar. Porquê é que há esta escolha? Porque, efetivamente, e isto a psicologia evolutiva tem mencionado esta característica que nós temos a possibilidade de fazer, às vezes não é possibilidade, é constrangimento, de fazer escolhas a curto prazo ou a longo prazo. O que é uma escolha a longo prazo? Para fazer uma escolha a longo prazo é preciso eu ter, no fundo, espaço mental na minha cabeça para pensar assim, ok, eu agora vou ter uma alimentação mais cuidada, mais saudável, porque estou preocupada com a minha saúde daqui por 20, 30 anos. E então vou ter cuidado com a alimentação, vou ser uma pessoa mais ativa fisicamente, vou tentar gerir o stress, etc, etc. Quem tem, isto são normalmente as classes sociais mais elevadas que têm esta possibilidade. As classes sociais mais carenciadas vivem muito mais o dia a dia, isto é, comem alguma coisa que sabem que lhes dá prazer. E o açúcar e a gordura são de facto elementos que nos dão prazer, além de que são de facto os mais baratos. E têm um bocadinho este pensamento ou esta perspectiva de curto prazo. Não têm espaço na sua cabeça, digamos assim, para estar a pensar se aquilo que fazem agora, que efeito é que vai ter daqui por 20 anos. O espaço temporal deles é bastante inferior. E, portanto, há aqui, de facto, uma confluência de comportamentos que, de certa maneira, explica porque é que estes grupos socioeconómicos, os valores de obesidade, são muito mais elevados. Além de que também, normalmente, são pessoas que vivem naquilo que nós chamamos de alguma insegurança alimentar, muitas vezes laboral, etc. E a insegurança, entre outros fatores, causa, como é evidente, algum stress crónico. E o stress crónico tem um efeito também terrível no nosso organismo. Desregula, de certa maneira, o nosso equilíbrio e a síntese de muitas hormonas que estão exatamente implicadas depois nos valores da obesidade, no sentido em que algumas promovem, por exemplo, a maior absorção de gorduras ou mesmo de açúcar, etc, etc. Portanto, há aqui Portanto, eu acho que, de facto, é muito uma questão
de desigualdades socioeconómicas que têm lugar no sul da Europa, e onde Portugal obviamente está. Aliás, em Portugal nós encontramos, à semelhança de outros países, exatamente este gradiente. Mais obesidade nos grupos socioeconómicos mais baixos, quer em crianças, quer em adultos. Pronto, o Centro de Investigação em Antropologia e Saúde, como o próprio nome indica, é um centro que tem por grande objetivo, portanto o nosso target, digamos assim, são de facto as questões da saúde, quer em populações do presente, e essas populações do presente, há 2 grupos de investigação, do qual um deles também sou a coordenadora, que é o grupo de Biologia Humana, Saúde e Sociedade, e o grupo de investigação de genes e doenças, que, portanto, tratam mais ou estudam mais populações, como eu costumo dizer, vivas. O grupo das populações do passado é um grupo que também estuda esta temática da saúde exatamente no passado. Portanto, a saúde está aqui como o grande objetivo do CIAS, a antropologia social e cultural. Portanto, estes são basicamente 4 grupos de investigação, um de tecnociência, o outro de genes e doenças, biologia humana, saúde e sociedade, e populações e culturas do passado, que é de facto o grupo maior, tem mais investigadores, tem mais atividade, e que se dedica exatamente ao estudo das populações do passado, em termos de prevalência de doenças, em termos de desenvolvimento de métodos, digamos assim, mesmo de investigação. Portanto, é um grupo muito ativo. Como é que é coordenar um grupo destes? É um desafio, não é? Primeiro, acima de tudo, mas é um desafio interessante, foi um desafio que eu aceitei há muito tempo, há 24 anos, quando o CIAS teve uma classificação de FAIR. E, portanto, obviamente que ninguém queria ficar a coordenar um grupo que tinha tido essa avaliação. Mas eu, na altura, acreditei que havia potencial para nós mostrarmos aquilo que éramos capazes de fazer, e não me enganei. Portanto, foi mais uma questão de organização e de motivação das pessoas e de definição de objetivos, porque num centro pequeno nós não podemos querer fazer muita coisa. O que nós temos que fazer é ter um objetivo, ter um foco. Acima de tudo, o que nós precisamos é de um foco. E depois trabalhar à volta dele. E foi realmente quando nós encontramos esse foco e nas questões da saúde que as coisas começaram a desenvolver-se mais ativamente. E acho que nós hoje temos um papel importante, somos reconhecidos quer em Portugal, quer mesmo no estrangeiro, como um grupo de investigação. Somos um grupo pequeno, é certo, por variedíssimas razões, de falta de bolsas para os investigadores, que acabam por ir para outros lados, para outros empregos, etc. E, portanto, isso tem limitado muito o crescimento do CIAS. Espero que as coisas melhorem. Agora vamos ter este projeto ERASHARE, portanto, vai ser uma oportunidade para virem mais investigadores. E estou plenamente convicta de que vamos conseguir também criar outra dinâmica nesta área e no próprio centro. Não tem boas políticas de ciência, quer dizer, eu percebo, temos sempre o constrangimento de dinheiro, de orçamento, mas outros exemplos de outros países têm mostrado que a aposta na ciência é de facto é indispensável para um desenvolvimento económico do país. Infelizmente em Portugal isso não está a acontecer, muito pelo contrário, não chega, nem me recordo quanto é que é o orçamento para a ciência, que não chega a 1%, penso eu. 0,7. 0,7, exatamente. E depois aconteceu ainda uma coisa, na minha opinião, pior neste governo, que foi o facto de a ciência e o ensino superior terem sido, o Ministério ter acabado e neste momento ser Educação, Ciência e Tecnologia. Educação, Ciência e Tecnologia. Isto, na minha opinião, foi um erro crasso mesmo, foi uma menorização do ensino superior e da ciência, porque fica ali diluído, e com consequências a nível do orçamento, por exemplo,
Depois o próprio funcionamento, a grande entidade em Portugal que dá financiamento em Portugal é a Fundação para a Ciência e Tecnologia. A Fundação para a Ciência e Tecnologia não consegue de facto organizar-se para nós termos um ambiente, como é que é de explicar? Por exemplo, nunca se sabe quando é que vão abrir projetos de investigação, bolsas de doutoramento e do SEX está mais ou menos padronizado agora há quase um ano que estamos à espera dos resultados dos projetos de investigação do ano passado. Quer dizer, é uma imprevisibilidade que não se compadece com o ritmo da ciência. Tenho que saber quando é que devia saber com regularidade quando é que posso de facto concorrer a um projeto. Não é estar um ano e tal à espera do resultado de um projeto, posso ou não ter, não é? Num ano e tal o mundo muda, portanto, o apoio à ciência está, acho que ficou ainda pior do que já estava, com esta saída, com o desaparecimento do Ministério. A FCT também está com uma dívida, também está sem dinheiro, quer dizer, portanto, temos de tentar na Europa, é isso que eu costumo dizer aos investigadores, projetos maiores, é difícil, mas porque senão é extremamente difícil trabalhar assim. Trabalhar na corda bamba, nunca se sabe quando é que as coisas podem acontecer ou não. O projeto que nós ganhamos é um concurso que é o ERAShare. A ERAShare são projetos que têm um objetivo muito particular, que é de desenvolver uma determinada área científica e desenvolvê-la assegurando recursos humanos para isso. Portanto, aquilo que é financiado pela ERAShare, por esses programas, e nós tivemos tivemos o máximo, que são 2,5 milhões de euros, o que vai pagar, basicamente, é salários. Portanto, nós vamos contratar, temos um ERAShare Holder, que é o PI do projeto, que é o professor Stanley Lijazek, que é professor de Antropologia na Universidade de Oxford, e depois vai-se recrutar uma equipe de pessoas, ao todo, desde professores, uma pessoa só para a comunicação de ciência, outra só para as questões administrativas, vão ser um total de 7 pessoas. E a ERAShare tem obviamente um tema, uma área, que neste caso são as questões de obesidade, a obesidade numa perspectiva biocultural e tendo em conta exatamente o digital. E, portanto, o que nós vamos fazer são várias coisas, mas uma delas é testar um modelo que o professor Lijazek desenvolveu com outros colegas sobre as origens da obesidade. Portanto, desenvolver um modelo e nós agora vamos testar com os dados que já temos, temos uma base quase de 40 mil indivíduos de contactos de crianças. Vamos testar isso, vamos adicionar a questão do digital, essencialmente como é que os conteúdos digitais das redes sociais, televisão, etc., afetam as escolhas, nomeadamente as escolhas alimentares, os padrões de atividade física, a publicidade de alimentos, o facto de, por exemplo, das crianças e até das famílias hoje não terem tantos contactos pessoais, mas estar toda a gente de volta do telemóvel, do iPad, etc., como é que isso condiciona, de facto, quer o desenvolvimento cognitivo das crianças, quer as relações deles com os amigos, com os pais, etc., como é que isso se reflete depois nos valores da obesidade. Portanto, esse é o grande objetivo. Como é que isto é passado de uma maneira entre gerações, portanto, temos uma perspectiva intergeracional. Vamos fazer uma outra coisa que me parece importante, que é uma ideia minha que já tinha há muitos anos, mesmo há décadas, mas que o tempo também não chega para tudo, que é criar aqui um observatório sobre exatamente o estilo de vida ao longo da idade. Portanto, tenham dados desde crianças até aos idosos. Portanto, para irmos dando informações, no fundo, para os stakeholders sobre como é que está a nossa sociedade. Está também programado abrirmos um doutoramento em obesidade numa perspectiva biocultural. E, basicamente, é nesta área à volta da obesidade, mas numa perspectiva mais biocultural e
das questões de desigualdades sociais que queremos trabalhar. Porque tem sido feita, porque esta escolha, tem sido feita muita investigação em obesidade, muitos projetos de intervenção, e que depois acabam por não ter resultados muito positivos. Uma das razões é essencialmente porque realmente também não são tidas em conta estas questões dos fatores sociais. E, portanto, nós queremos estudar isso e queremos, acima de tudo, que esta investigação e os resultados que nós vamos fazer sejam... queremos ter uma grande proximidade com os stakeholders, não é? Com os Ministérios da Saúde e do Ensino, porque são eles que vão decidir, que decidem muitas das guidelines em termos de saúde em Portugal, e nomeadamente para a população infantil, mas não só. Portanto, queremos fazer uma grande divulgação dos resultados que formos tendo. Temos várias iniciativas de workshops, etc. Exatamente, temos uma exposição programada para o final também. Portanto, mas vai ser novamente à volta da obesidade, que é um tema que vai fortalecer, digamos assim, o nosso grupo e o CIAS. Portanto, no fundo, em termos futuros, o que se pretende é que dentro do CIAS seja aqui criado um grupo de investigação na área da obesidade forte, internacional, que receba investigadores de outras áreas para colaborarem connosco, que os nossos também vão para fora, portanto que se crie aqui uma dinâmica que ainda não temos. Temos feito muita coisa, mas é preciso recursos humanos. É esse o nosso objetivo. Vamos fazer tudo para sensibilizar e mostrar exatamente aos decisores políticos que vale a pena tentar mudar algumas coisas. Sim, é esse o nosso objetivo. Portanto, é isso que vamos tentar. Se vamos conseguir, não sei, mas pelo menos temos essa intenção. Pronto, eu sou uma pessoa que quando tenho este defeito, digamos assim, quando gosto de um autor, leio tudo o que há sobre ele. Quando gosto de um músico, ouço tudo o que há sobre ele. Então, um dos autores que eu gostava muito e continuo a gostar é o Gabriel Garcia Marques. Portanto, o livro dele, O Amor em Tempos de Cólera, para mim é um livro fantástico. Português, sou grande apreciadora também do Virgílio Ferreira. Portanto, o Para Sempre, para mim, também é outro livro indispensável. Música, eu agora já ouço quase jazz. Assim, o meu grande ídolo é o Keith Jarrett. O disco pode ser o Colin, ou a música, o Colin Concert,